Muito bem, galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para uma live agora aqui para o nosso pré-ENEM, para os nossos alunos do terceiro ano. E hoje um tema muito diferente do que a gente vem fazendo nas nossas aulas de humanas, bem diferente daquilo que a gente vem fazendo nas aulas de matemática até, que é uma junção desse aspecto aí que a gente chama de economia. Eu fiz vários chamados aí ao longo do dia, trazendo vocês aqui para essa live, e aí eu quero apresentar aqueles que não conhecem o nosso querido amigo professor Guilherme Camargo de Matemática. Olá pessoal, boa noite. Tive a honra de poder participar aqui hoje com o grande Gustavão da Geografia, para a gente poder bater esse papo sobre economia, tentar entender um pouquinho do mercado, do que está acontecendo, né? A gente já se encontrou um pouquinho, falando um pouquinho dessa linha, da linha da economia. E a ideia é que você possa, nesse momento que você está em casa, com um pouco mais de tempo disponível, né, sem aquela rotina atribulante do dia a dia, que você possa parar e estudar um pouquinho mais, entender um pouco do que está acontecendo, para que você possa tomar decisões assertivas e planejar a sua vida. Afinal, o planejamento é um grande aliado da riqueza, né, e do sucesso. É isso aí. Galera, quando a gente assiste jornal, quando a gente tenta se inteirar um pouco mais sobre o que acontece na economia do Brasil e do mundo, é muito comum a gente ficar perdido naquilo que os especialistas, os profissionais do setor chamam de economês. É como se fosse um idioma próprio, né, dos economistas, das pessoas que lidam nessa área do conhecimento, e que normalmente as pessoas que não fazem parte desse setor ficam muito perdidos. E foi ideia do Gui a gente trazer para vocês esse bate-papo conversando sobre um negócio chamado de Selic, de taxa Selic, como que isso funciona. Então, de uma forma bastante cuidadosa e didática, presta atenção no que a gente está falando, que você vai finalmente entender isso, porque no Jornal Nacional não ensina, não. Não, ele só passa assim, ó, a Selic é essa, a Selic aumentou, a Selic diminuiu, alguém vai decidir mudar isso aqui, mudar aquilo ali, e você está aí. Daí, para que isso serve? Né? Então, como o nosso amigo Gustavo colocou para a gente, sem preocupar em ideologia, sem preocupar em política, nós vamos entender os fatos para que a linguagem fique clara e, mais uma vez, a informação liberta, a informação lhe dá o cacife necessário para a tomada de decisão correta. É isso aí, então vamos lá. A gente começa, pessoal, definindo o que, afinal de contas, é isso que nós vamos chamar aqui, por enquanto, apenas de taxa Selic. Né? A sigla Selic, está escrito ali para a gente, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que a gente não precisa entender, saber exatamente por que ou o que é a sigla, mas a gente vai entender como que ela funciona. Basicamente, a ideia é a seguinte: um país como o Brasil, ele, para arrecadar dinheiro, para que o país tenha dinheiro para funcionar, ele tem basicamente a possibilidade de arrecadação de impostos, ou seja, toda vez que a gente adquire um produto, adquire um serviço, uma parte do valor que nós estamos pagando para aquilo é revertido em impostos para o poder público. É com esse dinheiro, que a maior parte do dinheiro dos governos vem dos tributos, e que serve para que o governo possa construir hospitais, fazer manutenção, pagar o funcionalismo público, enfim, para aquilo que a gente chama de máquina pública possa funcionar. Um meio é a tributação, mas uma outra forma é justamente o que essa taxa Selic faz. O governo vai te oferecer uma possibilidade de emprestar dinheiro para o governo. Olha o que eu acabei de dizer, que o governo, além de poder arrecadar grana com a tributação, ele ainda pode pegar dinheiro emprestado. Esse dinheiro que o governo pega emprestado, ele pode emprestar tanto para uma pessoa física e comum quanto eu, mas pode emprestar também para um grande banco. Mais ou menos isso? Taxa Selic? Exatamente isso. Né? E essa taxa, ela pode ser abordada de várias maneiras diferentes. Okay? Então você pode ouvir falar de taxa Selic por vários pontos de vista, de vários aspectos, né? Mas a gente queria deixar claro o seguinte: desses vários aspectos que a taxa Selic pode abordar, a gente vai lidar com aquela que é a meta-taxa Selic. E por que a meta-taxa Selic? Porque é aquela, justamente como o Gustavo colocou para a gente, que é uma decisão direta do governo. Ok? Então ela vai ser mensurada, ela vai ser definida pelo governo. Então existe um órgão chamado Copom, né? Ele vai se reunir, essa comissão, normalmente a cada 2 meses as reuniões são agendadas, e aí vai ser durar 2 dias. Na terça-feira eles vão fazer a apresentação ali dos dados, e na quarta-feira eles vão fazer as trajetórias, o planejamento que o país vai seguir. Então essa meta-taxa Copom, que a gente vai chamar, a meta-taxa Selic, que a gente vai chamar simplesmente de Selic, é justamente aquela meta que o governo vai dizer o seguinte: olha, o nosso juros oficial, a nossa percentual oficial de remuneração, para quem quiser emprestar dinheiro para o governo, é esse aqui. É
valor que a gente está pagando, esse aqui é a nossa taxa que vai ser tomada como referência. E aí ela vai ser definida e vai ser ajustada para mais ou para menos de acordo com o cenário macroeconômico. Mas que fique claro, ela não é uma mensuração. Eu não vou ver o que aconteceu para depois medir. Eu vou definir, eu quero que vá por esse caminho e aí eu vou estabelecer essa taxa Selic. Legal, então pessoal, o que nós estamos aqui apresentando para vocês é o seguinte: quando o governo vai emprestar dinheiro para os bancos ou para as pessoas, eu vou chamar de sociedade, quando o governo vai pegar dinheiro emprestado com a sociedade, qual é o valor que ele vai pagar de juros? É basicamente isso. Quando nós pensamos num empréstimo, quando eu, pessoa física, vou até um banco, por exemplo, o Banco Santander, o Banco Caixa, qualquer banco, eu quero saber qual que é o valor daquele crédito. Como que eu descubro isso? Observando a taxa de juros. Vou te dar um exemplo simples. Se eu peguei lá um empréstimo de 10 mil reais, e esse empréstimo de 10 mil reais, lá no meu banco, e se lá, aquele banco que eu sou cliente, na verdade, falou comigo que a taxa de juros é de 10% ao mês, significa que esse dinheiro que eu peguei emprestado, daqui a um mês eu tenho que repor pagando 10% de juros. Legal? E se eu quiser pegar dinheiro com o governo, se eu quiser, na verdade é o contrário, né? Se eu quiser emprestar dinheiro para o governo, qual é a taxa de juros que o governo me paga? É a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa que o governo paga para tomar empréstimos. Não é o banco que define quanto que ele vai cobrar de juros do Brasil. É o Brasil que define quanto que ele vai pagar de juros e a gente chama isso de taxa Selic. Então, olha só, tipo assim, significa o seguinte: se o governo é que decide quanto que ele vai pagar, então ele pode acabar estimulando as pessoas a querer emprestar dinheiro para o governo ou desestimulando as pessoas a emprestar dinheiro para o governo. Perfeito. Então, esse controle na taxa Selic, quando o governo fala vamos aumentar a taxa Selic, significa estou disposto a pagar mais juros. Isso incentiva as pessoas a falar, opa, está interessante investir no Brasil, vou investir mais no Brasil. Ou o contrário, se ele fala assim, eu vou pagar menos juros, então ele vai pagar, né, as pessoas vão ficar desestimuladas a emprestar dinheiro para o Brasil e esse dinheiro então vai ter que ir para outro lugar. Exato. Pessoal, tem uma coisa importante aqui para a gente aproveitar esse gancho que o Gui fez, que é o seguinte: quando a gente fala a respeito do nosso modelo capitalista, existem basicamente duas visões de capitalismo. Atenção, o capitalismo, chamado de capitalismo liberal, é aquele baseado nas ideias do Adam Smith, lá do pensamento do liberalismo clássico, lá da Escócia, e todos os capitalistas liberais entendem que o Estado, que o governo, de uma forma geral, não deve interferir nas relações econômicas. E isso é o que nós chamamos de capitalismo liberal. Só que existe uma outra vertente do capitalismo chamado de capitalismo intervencionista, ou simplesmente, usando um termo mais técnico, o capitalismo keynesiano. Esse cara, o John Maynard Keynes, é um cara que disse que o governo, que o Estado, ele é um dos principais agentes da economia, que cabe ao Estado interferir na economia. Vocês entenderam que são duas possibilidades quase opostas? As duas são capitalistas, mas existe um capitalismo que entende que o governo tem que interferir na economia, que é o interventor, e o outro que diz que o governo não tem que interferir na economia. Ambos são capitalistas, mas um é chamado de liberal e o outro é chamado de interventor. O nosso Estado não é um Estado liberal. Por mais que a gente às vezes veja governos, como é o atual governo federal, fazendo promessas e se comprometendo com uma agenda política liberal, ele muitas vezes é forçado pela nossa estrutura social a interferir na economia. Então, quando um governo ele determina não só a taxa de juros, como tudo que acontece na economia, isso significa que são traços de um governo intervencionista. Porém, o valor da taxa vai nos ajudar a entender se esse governo está fazendo uma grande intervenção na economia ou uma pequena intervenção na economia. Vamos ver com números como é que isso funciona. Para a gente entender, hoje a nossa taxa Selic está em 3,75% ao ano. Okay? Isso significa que se você emprestar para o governo, né, R$100, ele vai te devolver no final de um ano R$100, R$103,75. Isso é assim, pouco? Isso é muito ou pouco? Vamos analisar aqui o nosso histórico para a gente ver se é muito ou pouco. Tá? Esse gráfico mostra para a gente justamente isso. O que aconteceu com a taxa Selic nos últimos 20 anos, nas duas últimas décadas. Tá? A gente tem aqui uma queda
perceptível na taxa Selic que vem aqui caindo, né, nos últimos anos. Quando a taxa Selic ela vai caindo cada vez mais, isso que o Gustavão falou para a gente, significa que o governo está cada vez pagando menos juros, então ele vai contrair cada vez menos dívidas, ele vai absorver menos dinheiro no mercado. Isso vai deixar com que o dinheiro circule mais livremente no mercado. Ok? É isso que acontece. Então, quando a gente vê aqui, esse gráfico mostra para a gente o governo tem absorvido cada vez menos dinheiro no mercado, pagando cada vez menos juros. A gente tem hoje a menor taxa histórica desde quando ela começou a ser medida ali em 1986, né, que é quando começou essa padronização da medida da taxa Selic. E o que a gente vê nesse gráfico, pessoal, é que de 2014 até agora, essa taxa vem diminuindo. E essa diminuição, ela tem uma explicação, que eu vou deixar ainda mais um pouquinho para você ir matutando essa ideia. Lembre-se que quanto maior a taxa, mais o governo está pagando por empréstimos. Então, quando a taxa é muito elevada, o que o governo está dizendo? Ei, me empresta dinheiro, se você me emprestar dinheiro, eu te pago bons juros. Então, quando o governo começa a diminuir essa taxa de juros, ele está dizendo o contrário. É mais ou menos dizendo assim, cara, eu nem preciso do seu dinheiro, mas se você quiser me emprestar o dinheiro, eu estou te pagando aí 3 e pouco por ano. Esse é meu sonho no cartão de crédito, tá? O cartão de crédito, a nossa. Se você esquecer de pagar a sua fatura de cartão de crédito, meu filho, o resto da vida, uma entidade bancária vai te perseguir enquanto você dorme, enquanto você toma banho. O juros é exorbitante. Aí, se eu quiser emprestar dinheiro hoje para o governo federal, eu vou ganhar de juros nessa relação apenas 3% por ano. É isso aí. Exatamente. E aí a gente tem que entender o seguinte, como eu estava falando para vocês, essa composição ela é multifatorial. Okay? Existem vários fatores que vão influenciar isso aí. E aí você me pergunta, por que eu vou emprestar dinheiro para o governo a 3,75% ao ano, se eu posso emprestar para o Gustavão no cartão de crédito? Okay? Eu vou arrancar dele 13% ao mês, em vez de 3% ao ano. Porque a chance do governo me dar um calote é muito menor do que a chance do Gustavão não dar conta de pagar o cartão de crédito. Peraí, deixa eu só entender. Você está falando que se me emprestar dinheiro ajuda, tem risco do calote? Claro. Tem razão, tem mesmo. Sabe por que tem razão? Porque eu não sou uma instituição, eu sou um ser humano. E como um ser humano eu posso, inclusive, morrer. E não ter mais para quem deixar essa dívida. Agora, quando você empresta para uma instituição, a coisa é totalmente diferente. É muito melhor emprestar para uma instituição do que para uma pessoa. Outra coisa que eu acho bem importante, quanto de dinheiro você acha que eu tenho coragem de pegar emprestado? Sei lá, vamos supor que eu quisesse fazer um investimento num negócio, vamos supor que eu quisesse, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro. Quanto será que eu posso pegar emprestado? E quanto será que o banco pode emprestar para um país como o Brasil? Galera, emprestar dinheiro no varejo, que sou eu, significa ganhar, sei lá, 15% ao mês, mas de uma grana, tipo 50 mil. Vamos supor que eu pegasse 50 mil no banco. O banco vai me arrancar 15% ao mês, mas no universo de 50 mil. Quando a gente fala de empréstimos para o governo federal, nós estamos falando de um negócio que os economistas dos jornais, às vezes chama só de papéis, mas que quando a gente vai entender o que eles estão falando sobre títulos da dívida pública. É como se você comprasse um cheque. Imagina isso, um cheque assinado lá pelo presidente do Banco Central, dizendo que daqui a um ano ele vai te pagar 3%, 3, pouquinho de juros depois de um ano. Esse cheque não é de 50 mil. Esse cheque não é de 50 milhões. Esse cheque às vezes é de bilhões de reais. Então, ganhar 3% ao ano em 50 milhões é melhor do que ganhar 15% de 50 mil. É mais ou menos essa aí a dinâmica, beleza? Agora, tem umas implicações muito sensacionais nisso. Porque além do volume, como o Gustavo falou, tem o risco. E aí a gente vai procurar, então, sempre equilibrar essa equação entre risco e rendimento. Se eu estou disposto a correr um risco maior, eu posso ganhar uma remuneração maior. Mas se eu estou disposto a conservar e correr um risco cada vez menor, então eu vou ter que receber um risco, um lucro menor, um retorno menor sobre esse dinheiro. E para a gente poder entender essa relação, a gente vai tentar entender um pouquinho da lógica do mercado, que é justamente isso. Gente, quem tem dinheiro, esse dinheiro vai para algum lugar.
E aí quando a gente fala de grandes quantidades de dinheiro, pode ser pessoa física, ou pode ser, por exemplo, um fundo de investimento, ou um fundo de aposentadoria. Imagina, você pega todos os funcionários, por exemplo, da Petrobras, que depositam dinheiro todo mês para aposentar um dia. Isso forma um fundo que tem um grande volume. Onde é que esse dinheiro vai ficar? Dentro da gaveta? Não. Ele vai ter que ser aplicado em algum lugar. Mas para esse fundo de aposentadoria, às vezes é muito mais importante segurança do que rentabilidade. Eu aceito que ele renda só um pouquinho, mas um lugar muito seguro, que não corre risco desse lugar quebrar ou de eu ganhar um calote, e por causa disso, todo mundo que apostou nesse fundo para se aposentar fica sem o dinheiro e não consegue se aposentar nunca. Então eles vão buscar o quê? Segurança. Então esse equilíbrio é que vai definir para a gente esse mercado no campo da economia. Então a gente vai trabalhar com dois fatores importantes: oferta e demanda. Isso para produto, isso para serviço e isso para capital. Para dinheiro também funciona dessa maneira, ok? E essa equação entre oferta e demanda, ela vai ser balizada por um terceiro fator chamado preço. Então, olha só, acompanha comigo aqui nesse gráfico para a gente poder entender. Está dando para chegar legal o gráfico aí? Pessoal, eu preciso explicar para vocês aqui rapidinho que entre a nossa fala e a sua recepção existe um delay de 30 segundos, ok? Então, se você quiser algum comentário, alguma coisa, o Ed está aqui gravando, acompanhando tudo. Então, 30 segundos ele consegue ter esse retorno e aí ele passa para a gente, tá ok? Então, olha só, aqui a gente tem esse gráfico, demanda e oferta. O que acontece? Quando a demanda aumenta muito, e aí vamos pensar no dinheiro, tem muita gente precisando de dinheiro. As pessoas vão disputar esse dinheiro, e aí elas vão pagar mais caro por esse dinheiro. Então imagine que o Brasil está precisando de dinheiro, está precisando captar dinheiro no mercado, só que os outros países também estão precisando captar dinheiro. Todo mundo quer pegar dinheiro emprestado se os juros são pequenos. Então o que eu faço? Eu vou virar para o investidor e falar assim: olha, eu vou pagar 10% ao ano, enquanto o outro país está pagando só 5%, você empresta para mim? E aí, quanto mais instável for o país, quanto maior for o risco, né, quando o país está desacreditado, está correndo aquele boato de que ele não vai pagar a dívida, de que ele não vai honrar os compromissos, ninguém quer prestar dinheiro para ele. Então o que ele faz? Ele joga a dívida, os juros lá em cima. Ele aumenta porque eu compenso esse risco pagando mais para quem acreditar em mim. Por outro lado, o contrário também acontece. Quando a demanda é muito pequena, né, eu não quero pegar dinheiro, você não quer pegar dinheiro, essas taxas vão caindo e aí a lucratividade se torna cada vez menor. Por quê? Porque a oferta de capital está grande no mercado. Isso vai mexer onde? No preço, no custo do dinheiro. Então, deixa eu tentar ver se nós entendemos aqui, porque essa explicação é muito importante. Lei da oferta e da demanda. Quanto mais rara é uma coisa, mais cara ela é. Quanto mais abundante, mais barata ela fica. Então, se o crédito é raro, ele é caro. Então, se em algum determinado momento as condições de crédito elas se tornam muito raras, o dinheiro fica sumido do mercado, o que acontece com os juros? Eles vão aumentando. Mas pode acontecer o contrário. Pode haver um momento em que tem tanto dinheiro circulando, mas tanto dinheiro circulando, que o governo propositalmente aumenta a taxa de juros para reduzir um negócio chamado inflação. Cara, inflação é o seguinte: existe uma relação entre um papel, né? Aqui no meu bolso, por exemplo, eu tenho uma nota de R$2. Isso é um papel. Eu tenho uma moeda de 50 centavos, isso é um pouquinho de níquel. Esses dois objetos, papel e níquel, não tem nenhum valor prático. Porém, na nossa sociedade, na nossa cultura, se eu tiver R$2,50 e pudesse ir agora até uma padaria, eu ia poder perfeitamente comprar um cafezinho por R$2,50. Por que que o comerciante aceita trocar um cafezinho por um papel e por um pedacinho de lata? Porque ele sabe que esse símbolo, moeda, né, tanto a moeda redondinha quanto a cédula, nós vamos chamar isso de moeda, que esse símbolo moeda, ele representa a nossa riqueza. O que é a nossa riqueza, galera? Em termos econômicos, existe um negócio na economia que nós chamamos de lastro. O lastro da economia é toda a reserva que nós temos no Brasil de dólar, são as reservas que nós temos de petróleo, são as reservas que nós temos de ouro e aqueles outros produtos como diamantes, esmeraldas e produtos que representam riqueza em qualquer lugar do mundo que você for. Se você fizer uma viagem para um outro país e levar lá vários pacotes com notas de R$100,
Deu até água na boca isso. Mas vários e vários pacotes de notas de 100 reais num país lá do Oriente Médio não serve para nada. Ninguém vai te vender um cafezinho com aquela nota de 100 reais. Mas se você tiver levado um punhadinho de ouro, se você tiver levado um punhadinho de dólar, aí sim, isso é riqueza em qualquer lugar do mundo. Então, quando o Banco Central imprime moedas, ele busca uma relação de equilíbrio entre a quantidade de riqueza que tem no nosso tesouro, que nós chamamos de lastro, e a quantidade de símbolo desse lastro. Legal isso? Joia? Agora olha que interessante o que eu vou dizer. Imagina só que aconteceu alguma coisa na economia e a nossa riqueza aumentou. Por exemplo, aumentou a nossa reserva de ouro, aumentou a nossa reserva de dólar, aumentou a nossa reserva. O que significa isso? Que a nossa moeda está muito valorizada. Que R$1 impresso numa nota representa muita riqueza. Isso é bom. Agora existe o efeito contrário, que é quando essas riquezas são esvaziadas e esse papel ele já não tem tanta correspondência de riqueza. O nome disso é inflação. Quando nós temos mais moeda no mercado do que riqueza guardada. Eu só posso usar moeda, papel, se eu tiver essa riqueza. Gente, eu acabei de te explicar por que imprimir mais dinheiro não resolve o problema. Você sabe que muita criança, possivelmente alguns de nós, já escutamos crianças falando algo assim, né? Por que não se imprime mais dinheiro? Por que a gente não simplesmente fabrica mais dinheiro e assim a gente fica rico? Porque o dinheiro, o papel, ele é uma representação simbólica de uma riqueza real. Então, se essa riqueza diminuiu e essa quantidade de moeda aumentou, nós temos um fenômeno chamado de inflação. Sabe como que os governos podem tentar, pelo menos essa é uma das medidas, para tentar amenizar a inflação? Aumentar a taxa de juros. Porque se eu tiver um cenário em que os juros estão muito elevados, talvez eu não queira comprar. Talvez eu não queira movimentar o dinheiro. E o que tem um exemplo aqui matemático, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? De como que os juros pode incentivar ou desincentivar o consumo e, portanto, a inflação. Professor, antes da gente entrar no exemplo, vamos responder duas perguntinhas que a galera interessou por esse assunto. Falou de dinheiro, a galera fica esperta. A Belinha está perguntando, eu acredito que ela queira saber, quais são os fatores diretos que influem na valorização ou desvalorização da nossa moeda, dentro desse contexto que você está nos explicando aí. Bom, se a Belinha está falando de valorização e desvalorização de moeda, ela certamente está fazendo uma referência a algum comparativo. Porque quando eu falo de valorizado ou desvalorizado, eu tenho que comparar com alguém. Certamente ela está falando sobre o dólar. E aí eu vou pedir a Belinha para esperar um pouquinho. Né? Nós já estamos na pauta, nós vamos te responder, mas aguenta um pouquinho. Então, beleza. Então vamos ver se a pergunta da Fernanda entra nesse contexto também. Que ela está perguntando o que o aumento do valor do dólar influencia na economia brasileira. Desvaloriza o real? Eu acho que está todo mundo querendo falar de câmbio. Que bom que a gente está querendo falar. Nós vamos até... Quer pular os slides e já falar? Vamos responder as duas. Então, pessoal, como eu estou dando para vocês, quando a gente fala de dinheiro, e pensa comigo, o dinheiro é uma coisa necessária. Imagina se não existisse dinheiro. Eu iria ter que trocar um serviço por um produto, ou um produto por um produto, e a diferença de dimensão de produtos é muito grande. Imagina que eu sou um plantador de banana e eu quero comprar um carro. Então eu vou lá fazer 3, 4, 5, 12 caminhões de banana e trocar com um cara que tem um carro. Percebe que é difícil isso? Então existe o dinheiro para que essas trocas sejam possíveis. Então o dinheiro ele é o quê? Ele é um sistema contábil que tem uma certa credibilidade. Por que o Bitcoin existe? Porque eu acredito que o Bitcoin pode ser trocado por alguma coisa. Você acredita, a gente vai lá e troca. Então o dinheiro é uma garantia de troca. Ele serve para que serve dinheiro? Para comprar. Se alguém fala, você gasta dinheiro demais, o dinheiro serve para isso. Pacotar um dinheiro, como o Gustavo falou, no meio do deserto não serve para nada. Então o dinheiro serve para comprar. Essa valorização do dinheiro, desvalorização do dinheiro, é justamente essa credibilidade que se dá a essa moeda. Você já deve ter visto na internet o cara comprar pão na padaria em alguns países com um carrinho de mão cheio de nota. Porque é um dinheiro que já está o quê? Desacreditado. Quando você toma como referencial, porque qualquer unidade de medida só existe quando comparada a um referencial. Uma outra moeda, no caso o dólar, isso se chama câmbio. E o câmbio é o quê? A capacidade de trocar moeda do real por uma outra moeda qualquer. Isso vai estar atrelado
atrelado ao quê? Oferta e demanda. A minha necessidade de comprar coisas em outros países e a minha capacidade de armazenar dólar, que é a reserva que o governo federal faz. Correto? Perfeito. Né? Então, olha só o que acontece. Toda vez que alguém importa ou exporta alguma coisa, isso vai gerando uma balança comercial. Se a nossa balança comercial está positiva, a gente está exportando mais do que importando. Pessoal, você só pode comprar no Brasil com real. E você só pode comprar nos Estados Unidos com dólar. Então, para eu poder vir aqui comprar alguma coisa, comprar minério de ferro, comprar alguma coisa, eu preciso de real. Então, eu vou até o Banco Central e falo assim, olha, Banco Central, eu preciso de real. Eu tenho dólar, mas eu preciso de real. Então, eu vou comprar real para poder comprar produtos brasileiros. Por isso que o Gustavão falou que o lastro é aquilo que o Brasil produz. Então, o Brasil produz muito minério de ferro. Eu vou vender isso lá para fora. As pessoas, para comprarem o meu minério, elas precisam de real. Só que ela tem o quê? Dólar. Então ela vai lá e troca. Gente, quanto mais pessoas querendo comprar minério, vão ter mais pessoas querendo injetar dólar na nossa economia. Então elas vão trocar dólar por real. Essa necessidade dela de comprar real para obter os produtos brasileiros faz com que a moeda do real seja valorizada. E aí essa entrada de dólar faz isso. E o caminho contrário também funciona. A intervenção do governo pode equilibrar isso, né? Que o Gustavo falou com a gente dessas reservas que a gente tem. Então vamos supor que o dólar está muito baixo, está faltando, está sobrando dólar, tem dólar demais no mercado, ninguém quer dólar, né? Então a moeda do Brasil está super valorizada. Começa a ficar difícil do pessoal que está lá fora comprar minério, porque está muito caro, porque a moeda brasileira está muito cara. E aí o que o governo faz? Ele faz um leilão e compra dólar. No que ele compra dólar, ele vai tirando o dólar do mercado e isso vai fazendo com que o preço do dólar, né, vá aumentando e vai equilibrando essa balança comercial. É isso aí. Olha então, essa última partezinha que falou, eu vejo um destaque aqui para falar com vocês, que é o seguinte: o governo como um agente de regulação financeira. Então o dólar, ele custa a quantidade de dólar que tem no Brasil, né, de forma simplificada. Respondendo as perguntas, assim, caminhando para responder pelo menos as perguntas, a gente tem a seguinte ideia: se tem muitos dólares no Brasil, ele fica barato; se tem poucos dólares no Brasil, ele fica caro. É isso. Então, a nossa moeda hoje, né, nós estamos aí precisando de mais de R$5 para comprar $1. Por que isso acontece? Porque tem poucos dólares aqui. O Gui falou a respeito da questão de segurança. Pensa bem, pensa um negócio que é legal. Suponha que você é dono de um banco. Você é multimilionário e você quer ganhar dinheiro emprestando o seu dinheiro para alguém. Quem que você prefere emprestar dinheiro? Para o Brasil, na situação econômica que nós vivemos, ou para um país como os Estados Unidos? Certamente você vai acabar buscando um país atualmente mais seguro financeiramente do que a gente. Então, como houve uma fuga desses capitais nos últimos anos, questões políticas, questões diversas, né, podem levar o investidor a tirar o dinheiro do Brasil, e tirando o dinheiro do Brasil, o dólar fica raro. E quando o dólar fica raro, ele fica caro. Deu para entender legal essa questão do câmbio? Aí, bacana? Joia? Fazendo um paralelo, o que a China fez de maneira artificial? Ela fez um controle do câmbio. Ela desequilibrou essa balança cambial, fazendo com que a valorização da moeda chinesa fique muito baixa. Então, $1 vale um tantão de moeda chinesa. E aí acontece que você pega poucos dólares e você consegue comprar muitas coisas na China. O produto chinês fica muito barato. E aí ele fez o quê? Ele inundou o mundo com o produto chinês. Então, esse controle da balança por parte do governo, uma estratégia econômica do governo chinês, foi para esse caminho de facilitar muito a exportação, desvalorizando a moeda. E no economês, isso que o Gui falou para a gente, isso é chamado de dumping cambial. Quando você desvaloriza artificialmente a moeda, para que essa moeda tenha uma penetração internacional mais facilitada. Isso é chamado de dumping comercial. Só para pontuar aqui para a gente. Agora, volta para mim, por favor, naquela questão da inflação. O que tem um exemplo que eu disse para vocês agora, como que essa taxa Selic, como que ela pode, na prática, interferir nas relações de inflação. Pessoal, imagina o seguinte, né? A inflação é o quê? É um aumento de preço, um aumento do valor, a quantidade de moeda necessária para você poder comprar um produto. Então, à medida que o produto fica mais caro, à medida que o meu dinheiro, né, compra cada vez menos, você sente de fato, na prática, o efeito da inflação. E aí, vamos pensar nessa questão da relação crédito. O
que eu preciso fazer? Eu preciso estimular ou desestimular o consumo. Então, o que é inflação? Tem muita gente querendo comprar e, mesmo o caso contrário, quando você tem poucas pessoas querendo comprar, você acaba freando um pouco a inflação. Então, vamos pensar o seguinte, eu vi para o Gustavo e falei, Gustavo, você quer comprar meu carro? Não quero não, obrigado. Por que você já tem um carro? Já tenho um carro, não tenho mais onde guardar carro. Em casa não tem mais onde guardar carro. Eu tenho uma galera com 150 carros, mas não quero comprar seu carro não, obrigado. Mas você nem sabe a condição que eu vou te oferecer. Você nem me ouviu ainda? Eu fui afoito, né? Então, por quê? Por que você quer vender seu carro e como é? Eu quero vender meu carro para o Gustavão e eu confio nele. Trabalho com o Gustavão já tem um tempo, conheço o Gustavão, tem mais de 10 anos, isso é verdade. Okay? Confio nele e eu acho que se eu vender o carro para ele, tem crédito comigo. Eu vou vender meu carro para ele, meu carro custa 30 mil e eu vou oferecer para você meu carro seguinte, 100 parcelas de 300 reais. Agora eu quero, porque eu não preciso de um carro, mas um carro que custa 30 mil e ele vai me vender esse carro em 100 parcelas de 300 reais sem juros, me dê 2. Percebe? Olha só, o que aconteceu? O Gustavo não tem dinheiro e não precisa de carro, mas ele tem crédito. Aqui ó, os bancos. Okay? No momento em que eu jogo dinheiro no mercado e facilito o acesso ao crédito, eu estimulo, okay, o consumo. Só que o Ed que está aqui gravando, ok? Ed dá um jogo pra galera. Sim. O Ed está aqui gravando, ouviu minha proposta pro Gustavão e fez um sinal para mim aqui, ó, tipo, vou começar comigo lá fora. Eu acho que o Ed gostou da minha proposta pro Gustavão e o Ed não tem carro. E aí, como ele viu que minha proposta pro Gustavão tá bacana, ele falou, pô, Guilherme, sem prestações de 300 reais, cara? Ah não, você tá bacana, mas vamos ver o seguinte, vende pro Gustavão não, vende pra mim, eu te pago sem prestações de 310. Ó, isso é o quê? Inflação. Existe um carro só e 2 compradores. A demanda está maior do que a oferta. Nesse momento, o que eu fiz? O preço. E quanto mais pessoas tivessem aqui querendo comprar o carro, é quase um leilão. Isso é inflação. As pessoas começam, né? E aí como que o governo pode fazer? Você tem uma maneira um pouco mais natural de controlar a inflação, que seria mais carros. Se eu não tivesse um carro para vender, eu tivesse 2, 3, 4, 5, eu poderia manter o mesmo preço para todo mundo. Ou seja, aumenta a oferta e dessa maneira equilibra com a demanda e você não aumenta o preço. A segunda maneira, o Gustavão explicou para você. O que você faz? Corta o crédito. E aí o governo faz o quê? Ele aumenta a taxa Selic. O banco não vai emprestar para você no varejo, ele vai emprestar para o governo no atacado, fazendo o quê? Comprando um título público, não é isso? E aí ele tira dinheiro do mercado. No momento que ele tira dinheiro do mercado, o Gustavão não tem mais condição de comprar o carro para mim, porque ele não tem financiamento, ele não tem dinheiro guardado, mas o Ed tem crédito. Aí o Ed compra ele não. Ok? O que ele fez? Ele suprimiu a demanda, cortando o crédito, tirando do mercado, buscando dinheiro para ele mesmo. Deixa eu ver se isso aí já aconteceu com você e com a sua família, porque comigo já aconteceu. Imagina essa cena, uma agência de automóveis, uma concessionária de carros usados, ou não importa qual, e aí você chega lá sem dinheiro, talvez com uma parte do dinheiro, uma pequena parte, 10, 20% do valor total, e você quer comprar um determinado bem, um carro, e você não tem como pagar o valor todo. E aí você vai lá, fala com o vendedor da sua intenção, o vendedor anota uma série de informações a seu respeito e começa a ligar para esses bancos aqui atrás, ó. Liga para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, liga para a BV Financeira, que é do Banco do Brasil, para a Caixa e para vários bancos dizendo assim, olha, eu estou com um cliente aqui querendo comprar um carro de 50 mil. Ele só tem, por exemplo, ele só tem 10 mil. E ele quer financiar 40 mil. Financiar, pessoal, é a mesma coisa que pegar dinheiro emprestado. Bom, isso que é financiamento. Então ele quer pegar 40 mil reais emprestado aí no seu banco. Qual a condição que você faz para ele? Cada banco desse vai fazer primeiro uma análise de risco. Vai consultar o meu CPF para saber o quão caloteiro eu sou. Ou não é. Ou não sou. E aí ele vai verificar então qual é a probabilidade dele tomar calote ou dele receber tudo em dia. Vamos supor que o meu score, ou seja, que a minha pontuação para compras financiadas é muito boa. Então eles veem que há uma boa possibilidade de eu pagar em dia sem nenhum tipo de problema. Então ele diminui a minha análise de risco. Mas vem um outro agente. Agora, o banco que sabe que eu sou um bom pagador, ele vai ter que me oferecer uma taxa que me convença a comprar.
E essa taxa está diretamente ligada à taxa Selic. Sabe por quê? Porque se eu sou agora um banqueiro e tenho que escolher entre emprestar dinheiro para você, pessoa física, ou emprestar dinheiro para o país, e o país está me pagando um juros muito elevado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma parte do dinheiro que eu emprestaria para você e vou emprestar para o governo. Então, o dinheiro que tem disponível para você ficou mais raro e isso faz com que os juros fiquem mais caros, mais altos. Então, como que o governo pode mexer nessa relação? Diminuindo a taxa de juros. Diminuiu a taxa Selic, os bancos desinteressam em emprestar para o governo e se interessam mais em emprestar para o varejo, para um emprestador comum, tipo eu e você. Quando o governo aumenta a taxa de juros, ele tira o dinheiro do varejo e coloca no atacado. Acho que nós estamos aqui, né, bem tranquilos, entendendo bem esses conceitos. Tá legal aí? E aí, pessoal, se a gente for observar a última reunião que o Copom teve, que é quem determina o valor da taxa Selic, a nossa taxa Selic estava em 4,25. E aí todos os economistas acreditavam que haveria uma redução para 4. E ele joga para 3,75. Ou seja, isso é uma resposta do governo nesse momento, dizendo o seguinte: olha, a economia deu uma esfriada, né? Mas a gente tem que estimular a economia, e aí de maneira prática ele força uma baixa muito maior da Selic, desestimulando então essa absorção do dinheiro por parte do governo, estimulando que esse dinheiro vá para onde? Para o mercado, para que linhas de crédito possam ser oferecidas para a empresa, que estão tendo que, né, tiver redução de ganhos, portas fechadas, para que isso possa ser mantido a um custo mais baixo e tentando manter aí as empresas com portas abertas. É isso aí. Então, como nós estamos vivendo um momento agora de baixa econômica, é natural que não só no Brasil, mas isso aconteceu também nos Estados Unidos, né? O Banco Central dos Estados Unidos recentemente também diminuiu a sua taxa de juros, porque um momento crítico do consumo, que é esse que nós vivemos, e o governo vai fazer tudo o que ele pode para incentivar o consumo. Né? Agora, repara que interessante na nossa história. Há alguns anos, né, depois ali por volta de 2005, 2004, o Brasil experimentou, 2004, 5, 6, 7, 8, um momento de grande crescimento econômico. Foi um momento em que a globalização estava explodida, as grandes empresas globais estavam buscando novos mercados, estavam buscando cenários em que os trabalhadores possam receber salários menores do que aqueles recebidos na Europa e nos Estados Unidos, e encontraram no Brasil uma das importantes opções. Isso fez com que o Brasil passasse a ser chamado, junto com outros países, de país emergente. E nesse momento em que o Brasil era uma economia emergente, o que aconteceu com a nossa taxa de juros? Ela também emergiu. Quando a gente lia no jornal, eu sei que você não lia, que você era muito pequeno em 2004, mas quando a gente lia em 2004 que a taxa de juros do Brasil era cada vez maior, isso não era necessariamente um indicador de que as coisas iam mal, era um indicador que o consumo estava muito acelerado e que o governo queria desincentivar esse consumo. Hoje, nós temos um cenário inverso, com a economia estagnada, com uma crise, com um momento ruim da nossa economia. O que o governo tenta fazer? Incentivar a troca. E uma das formas de incentivar essa troca é com essa política de juros. Legal, gente? Deu para entender tudo bacana? Vai lá, Gui. E aí, pessoal, com isso, né, o que a gente entende? Que nesse momento, qual que é a tendência? Os juros oficiais têm reduzido, né? Os bancos passam a ter um capital maior disponível para o varejo e menor para o atacado, e para estimular que as pessoas de fato consigam, né, tomar empréstimos, contrair dívidas, eles vão oferecer taxas menores. Então a tendência, ou pelo menos a expectativa, é que o custo do capital se torne cada vez menor para que possa ser incentivado, né, e aí você possa ter ofertas de linhas de crédito, ou seja, para manutenção, ou seja, para aquisição, ou seja, para expansão, de modo a tentar dessa maneira e aquecer a economia e não deixar que ela possa sofrer ainda mais as consequências do que está acontecendo. Muito bom. Então, pessoal, esse tema que nós tratamos é um tema muito legal. A gente nem vê o tempo correndo, dá vontade de contar para vocês um monte de outros exemplos, de fazer aqui algumas outras referências, mas acredito que nós chegamos bem perto do nosso objetivo, que era poder dividir com vocês esse conhecimento, falar um pouquinho sobre essa economia, para que a gente possa entender melhor como funciona o mundo, que afinal é o que a gente faz aqui, tentar entender melhor o mundo. E eu queria deixar claro para vocês que são elementos multifatoriais,
né? Tem várias outras coisas que vão influenciar, igual o Gustavo falou, reformas em relação do trabalho, custo da mão de obra, impostos, que a gente teve que fazer um recorte de um pedaço para que pudesse ter um link, né? Senão a gente se perderia em tantos fatores que estariam presentes. Queria aproveitar só para fazer aqui um parabéns antecipado de amanhã. Amanhã é o dia do escoteiro. E eu tenho a honra de estar aqui com um colega de escoteiros, somos escoteiros. Né? E queria mandar um grande abraço para os escoteiros que estão nos assistindo. Né? Amanhã é o dia do escoteiro. Dia 23 de abril é comemorado no Brasil o Dia do Escoteiro, o escotismo, que é um movimento voluntário ligado a jovens e que existe no mundo desde 1907. Inclusive, só de curiosidade, amanhã nós vamos fazer uma live nos nossos perfis pessoais contando um pouco a respeito dessa coisa, o que é o escotismo, o que é ser escoteiro, um negócio bem legal que faz parte da minha vida já há várias décadas, há quase 30 anos, né? E do que também, né? Mais de 20. Eu tenho mais de 20. Eita, tá ficando. Ô, gente, ó, professores, obrigado. manda um abraço especial pro Lindenberg, Guzmão, Ludmila, Vanessa, todos estão falando que a aula é top, o tema foi muito bem escolhido. Muito boa a live de vocês e muita gente está pedindo para vocês pensarem com carinho numa fase 2 desse tema, que acharam que merece. Então, primeiro os abraços especial para o Lindenberg, que é o meu querido amigo e colega professor de geografia, para todas as pessoas que estão aí assistindo, e principalmente para vocês que estão aí comentando, né? Muito legal isso aí. Obrigadão pela participação, pela presença, é uma honra estar aqui com vocês e vamos trabalhar mais um bocado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir lá no nosso perfil do Cromos, nós vamos abrir lá uma foto com essa nossa live e você escreve embaixo qualquer dúvida, sugestão, vamos continuar esse tema, fazendo aqui no nosso perfil do Cromos mesmo, a gente tira essa foto, publica e o que você tem de comentário, dúvida, coloca que a gente vai interagindo, respondendo, falou? Acho que dessa forma fica já resolvido essa fase 2 que foi pedido. Legal? É isso. Um abração, pessoal. Até mais. Valeu.